Lúpus eritematoso sistêmico. Alunos: Bruna, Jéssica, Júlia e Tainá. Disciplina de Fisiologia 2. Bom, em quais sistemas ocorre o lúpus? Ele ocorre por todo o organismo da pessoa, o que acaba comprometendo vários órgãos e sistemas. Além da pele, como os rins, coração, pulmões, o sangue, membranas que revestem os órgãos, cérebro e sistema nervoso central. Quais as células importantes para o funcionamento do sistema nervoso central? As células nervosas e as células gliais. As células nervosas são unidades funcionais do sistema nervoso que geram sinais elétricos chamados potenciais de ação. E as células gliais, elas dão suporte para os neurônios. As células nervosas são separadas em 3 tipos de neurônios, no caso. Neurônios sensoriais, que são, eles obtêm informação sobre o que está acontecendo dentro e fora do corpo e levam essa informação para o sistema nervoso central, para que seja processado. Os neurônios motores, que recebem informação de outros neurônios para transmitir comandos aos músculos, órgãos e glândulas. E os interneurônios. Os interneurônios são encontrados no sistema nervoso central e eles conectam um neurônio ao outro. Não se sabe ao certo o que causa o lúpus, pois é anormal o sistema imunológico atacar e destruir tecidos do próprio corpo. Sabe-se que fatores genéticos, hormonais e ambientais participam de seu desenvolvimento. Pessoas com suscetibilidade genética podem desenvolver a doença em algum momento após uma interação com fatores ambientais, e assim passam a apresentar alterações imunológicas. A principal é o desequilíbrio na produção de anticorpos, causando infecções em diversos órgãos, como na pele, mucosas, pleura e entre outros. De acordo com a ciência, a exposição ao sol de forma inadequada e em horário inapropriado pode iniciar ou agravar uma inflamação e desenvolver lúpus. As infecções podem iniciar lúpus ou causar uma recaída da doença em algumas pessoas, o que pode gerar um quadro leve ou grave. O lúpus também pode estar relacionado ao uso de antibióticos, medicamentos usados para controlar convulsões e também para a pressão alta. O lúpus pode se manifestar em pessoas de qualquer idade, raça e sexo. No entanto, existem algumas situações que podem facilitar a incidência do lúpus. A doença é mais comum em mulheres do que em homens. A maior parte dos diagnosticados acontece entre 15 e 40 anos. Mais comum em pessoas afro-americanas, hispânicas e asiáticas. Além disso, a incidência do lúpus chega a ser de 3 a 4 vezes maior em mulheres negras do que em mulheres brancas. Os sintomas do lúpus são diversos e tipicamente variam em intensidade de acordo com a fase de atividade ou remissão da doença. É muito comum que a pessoa apresente manifestações como fadiga, febre, sensibilidade à luz solar, rigidez muscular e inchaços, emagrecimento, feridas na boca, entre outros. Esses sintomas podem surgir isoladamente ou em conjunto, e pode ocorrer ao mesmo tempo ou de forma sequencial. Os sintomas mais específicos do lúpus dependem de qual parte do corpo é afetada. As lesões na pele ocorrem em cerca de 80% dos casos. As lesões mais características são manchas avermelhadas nas maçãs do rosto e dorso do nariz. Pode também ocorrer vasculite, inflamação de pequenos vasos, causando manchas vermelhas dolorosas nas pontas dos dedos das mãos e dos pés. A inflamação da membrana que recobre o pulmão e o coração são comuns, podendo ser leves ou se manifestar como dor no peito. No pulmão, a dor ocorre ao respirar, e no coração pode haver palpitação e falta de ar. No trato digestivo, provoca dor abdominal, náuseas e vômito. A inflamação dos rins ocorre em cerca de 50% das pessoas com lúpus e é uma das que mais preocupam. No início, há apenas alteração nos exames de sangue e urina. Na forma mais grave, pode haver diminuição da quantidade de urina.
Se não tratada, os rins param de funcionar. Alterações neuropsiquiátricas são menos comuns, mas podem causar convulsões, alterações de humor, depressão e alterações da medula espinhal. As alterações nas células do sangue são devido aos anticorpos contra estas células, causando sua destruição. Isso pode causar anemia, diminuição das células brancas e diminuição de plaquetas. Como os sintomas variam muito de pessoa para pessoa e mudam com o passar do tempo, o diagnóstico não é tão simples. O diagnóstico é feito através do reconhecimento do médico de um ou mais sintomas. Exames comuns de sangue e urina são úteis para o diagnóstico da doença e para definir se há atividade do lúpus. Embora não exista um exame que seja exclusivo do lúpus, a presença do exame chamado FAM, fator ou anticorpo nuclear, principalmente em pessoas com sinais e sintomas específicos do lúpus, permite o diagnóstico com muita certeza. Outros métodos de diagnóstico são os exames físicos e radiografia do tórax. Lúpus é uma colagenose. Faz parte de um grupo de doenças embasado no comprometimento do tecido conjuntivo. Também é uma doença multifatorial, tendo como foco principal o desequilíbrio do sistema imunológico através de uma inter-relação de fatores. Seu enfoque principal é na redução da apoptose dos linfócitos B e na sua atividade. Sendo assim, eles passam a produzir os autoanticorpos constantemente. Alguns desses autoanticorpos são bem específicos, como o anti-DNA, o anti-Smith e o anti-P. A inter-relação de fatores vai ocasionar a perda da autotolerância, não reconhecendo mais os seus próprios anticorpos. Deste modo, não havendo mais apoptose das células B e tendo contínua produção, ocorrerá o aumento do estímulo para a proliferação de linfócitos B e para contrariar a apoptose. Relacionados também à sobrevida dos linfócitos B e à diminuição dos linfócitos T, que são os reguladores responsáveis pela apoptose do linfócito B. Consequentemente, a ativação de um imunocomplexo, que por sua vez estimula a resposta imune inata, pelas interleucinas, gerando um processo inflamatório. O imunocomplexo ativa então o sistema complemento, aumentando o seu consumo, originando um processo de quimiotaxia e inflamação tecidual, que diminui o clarence do imunocomplexo e dos restos apoptóticos. O lúpus pode se manifestar de 4 formas diferentes e possui causas distintas. Suas principais formas são: lúpus discoide. Esse tipo fica limitado à pele do portador. Pode ser identificado com o surgimento de lesões avermelhadas com tamanhos, formatos e colorações específicas na pele, especialmente no rosto, na nuca e no couro cabeludo. O lúpus sistêmico é o mais comum. Pode ser classificado como leve ou grave. Nessa forma da doença, a inflamação acontece em todo o organismo da pessoa, comprometendo diversos órgãos ou sistemas além da pele, como os rins, coração, pulmões, sangue e articulações. O lúpus induzido por drogas, essa forma também é comum. Resulta de substâncias de algumas drogas ou medicamentos que provocam inflamação, tendo sintomas similares ao lúpus sistêmico. Porém, a doença tende a desaparecer assim que o uso da substância for cessado. O lúpus neonatal é bastante raro. Afeta filhos recém-nascidos de mulheres portadoras de lúpus. Normalmente, ao nascer, a criança pode ter erupções na pele, problemas no fígado ou baixa contagem de células sanguíneas. Mas esses sintomas tendem a desaparecer naturalmente após alguns meses. A introdução da fisioterapia no tratamento de lúpus. Então, de início, o tratamento fisioterapêutico visa a diminuição e o controle dos processos inflamatórios das regiões acometidas pelo lúpus, através de recursos que promovem analgesia e diminuição da inflamação, assim dando condições para que o tecido mantenha e recupere a amplitude de movimento articular e força muscular.
É sempre muito bom relembrar e reforçar que a escolha do tipo de tratamento e técnicas utilizadas vai ser feita pelo profissional que está acompanhando o paciente, de acordo com cada caso, né? Então, alguns tipos de técnicas que são utilizadas no tratamento de lúpus. A estimulação elétrica nervosa transcutânea, conhecida como TENS, a sigla TENS, sendo utilizada no controle da dor crônica, estimulando fibras nervosas que transmitem sinais ao encéfalo. Podem ser utilizados devido à rigidez matinal, que é acompanhada de dor e de comprometimento nos quadris e tornozelos, principalmente. Os exercícios ativos vão proporcionar uma melhora na potência muscular e aumento da amplitude de movimento. A fadiga, sim, pode ser tratada através da cinesioterapia aeróbica e com técnicas de relaxamento. É indicado também laser de pulso ou de argônio para melhora do eritema crônico nas telangiectasias e lesões cutâneas. Depois, conforme a resposta vascular de cada paciente, pode ser indicado, então, piscina terapêutica ou turbilhão. O profissional deve sempre, então, educar o seu paciente sobre as técnicas adequadas para o seu caso, para nunca ter algum problema no quadro, alguma piora no quadro. Ressaltar, então, que é sempre indicado o uso de exercício físico para buscar uma melhora na capacidade aeróbica e na força muscular do paciente. Portanto, a realização dos exercícios é fundamental no combate da fraqueza muscular e hipotrofia, que são condições comuns decorrentes dessa patologia. Então, devido à redução da capacidade física e ao uso contínuo de glicocorticoides, além da presença de citocinas inflamatórias, isso causa um quadro um pouco mais rigoroso no paciente, por isso é sempre indicar a utilização de exercícios físicos para a melhoria do estado físico de cada paciente. Então, algumas das melhorias, né, algumas dos resultados mais esperados é a resistência cardiorrespiratória, que é um ponto essencial dentro do programa de reabilitação, que busca, então, aumentar a capacidade do sistema cardiorrespiratório com a finalidade de fornecer quantidade suficiente de oxigênio para os músculos em exercício, podendo ser utilizados para este trabalho faixas elásticas resistidas, equipamentos com pesos, piscina ou equipamento isocinético. Alguns dos principais sintomas, então, do paciente com lúpus é a rigidez articular, dores articulares e fadiga, fazendo com que o indivíduo reduza suas atividades de vida diária e comprometendo a sua qualidade de vida. Portanto, cabe ao fisioterapeuta atuar com o objetivo de restaurar, manter e promover a melhora do sistema músculo-esquelético e da saúde. Com o avanço dos tratamentos, então, dos medicamentos e do conhecimento sobre a patologia, o prognóstico melhorou significativamente nas últimas décadas, assistindo-se uma grande melhoria na sobrevivência desses doentes e numa qualidade de vida superior ao que realmente era esperado e o que era visto anteriormente, né? Então, a gente trouxe um caso, né, um estudo de caso de um indivíduo do sexo masculino de 22 anos, portador de LES e com sintomas neurológicos causados pela doença, como espasticidade de tronco, membros e em um estado acamado. Após 16 sessões de intervenção medicamentosa, com o uso de corticoides em combinação com a fisioterapia, que consistia em inibição reflexa e treinamento funcional, revelou estabilização e alívio dos sintomas motores causados pelo déficit neurológico, além da recuperação de sua funcionalidade.